Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema, Santa Catarina. Nós estamos então estudando hoje o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E especificamente nós traremos hoje reflexões sobre os itens 14 e 15, perdão das ofensas. Então vamos fazer a nossa prece inicial, fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo a este Pai Celestial que tanto nos ajuda, nos ampara, que ilumine os nossos pensamentos, serene o nosso coração, para que possamos então absorver todo o conhecimento daquilo que vamos ter hoje como estudo. Que Jesus, o nosso mestre, nosso guia e modelo, esteja conosco. E que através da espiritualidade amiga, dos benfeitores, nossos anjos de guarda, possamos entender, possamos compreender e colocar em prática as boas novas do Mestre Jesus, o seu Evangelho, a fim de que possamos então darmos mais um passo, mesmo pequeno que seja, para a nossa elevação moral, na prática do bem e na prática dos seus ensinamentos. E agradecidos então, pedimos permissão para iniciar as atividades desta manhã. Que assim seja. Então hoje nós vamos abordar no nosso estudo os itens 14 e 15, que fala sobre o perdão das ofensas. E esses dois itens, eles são ditados aqui por dois espíritos, dois amigos espíritos que auxiliaram então Allan Kardec na codificação da obra espírita, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos começar fazendo algumas reflexões, até porque estes dois itens são bastante extensos, então nós vamos fazer algumas reflexões de alguns trechos que contêm essas instruções desses dois espíritos. Começando então pela instrução do Espírito Simeão, que ele fala sobre o questionamento de Pedro a Jesus, né? Dizendo: Mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Então Jesus, ele vai dar uma resposta a Pedro, percebendo que Pedro espera aí uma resposta quantitativa, já que Pedro se referiu na sua pergunta: perdoar até 7 vezes? Então Jesus fala, né? Jesus, vendo essa necessidade de Pedro de quantificar o perdão, até mesmo como nós costumamos quantificar as coisas, né? No dia a dia, nós quantificamos mais do que qualificamos, né? Então Jesus, vendo essa necessidade de Pedro de quantificar quantas vezes precisa perdoar o seu irmão, Jesus então dá uma resposta também quantitativa a Pedro. Então Jesus fala, né? Deveis perdoar 70 vezes 7 vezes. Então o mestre, ao dar essa resposta quantitativa a Pedro, ele está dizendo que o perdão, ele não tem limites, né? Então não importa se é 7, se é 70 vezes 7, se são 1000 vezes a necessidade de eu conceder o perdão ao meu irmão. O que importa, e o que Jesus faz ali Pedro refletir, e consequentemente também nós refletirmos, é que nós precisamos insistir nesta prática do perdão até que se consiga realmente perdoar com qualidade, né? Então a concessão do perdão das ofensas aos nossos irmãos,
ela deve ser entendida não como um número de vezes, mas sim o quanto de sentimento, o quanto de qualidade, o quanto de profundidade eu estou colocando nesses momentos que eu concedo o perdão aos meus irmãos. E na sequência, o Espírito Simeão então faz uma referência à oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? Então, no momento da oração que nós pedimos perdão a Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a pergunta que fica é: quantas vezes nós já fizemos esta oração na nossa existência? Só estou me referindo aqui a essa atual existência, né? Sabemos que nós já viemos de longas estradas, de longas viagens, de outras vidas passadas, né? Mas vamos nos centralizar nesta existência. Quantas vezes nós fizemos esta oração? Quantas vezes nós pedimos a Deus que perdoasse as nossas ofensas? E além disso, quantas vezes nós nos referimos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Então, acredito que já tenha passado das 7 vezes que Pedro se referiu e das 490 vezes, né, que Jesus coloca ali como uma quantidade a qual Pedro esperava, né, como resposta. Então Simeão ainda continua dizendo, né, na sua instrução, ele fala: escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, sede generosos, pródigos mesmo do vosso amor. Daí porque o Senhor vos restituirá, perdoai porque o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos porque o Senhor vos elevará, humilhai-vos porque o Senhor vos fará sentar à direita. E ele nos instrui ainda, dizendo: ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes está voltado sempre para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de que eles vos perdoem. Vejam só. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidades de que eles vos perdoem. Então, da mesma forma que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, nós temos necessidade também de ser perdoado. Porque ele continua ali explicando: se os seus atos vos forem pessoalmente prejudiciais, ou seja, se aquelas faltas foram prejudiciais, é um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Não haveria nenhum em relevar os erros de vossos irmãos se eles não houvessem feito, senão ofensas leves. E aqui ele dá uma orientação, aqui ele fala espíritas, mas aí a gente coloca como todos dentro da mesma caixinha, vamos dizer assim, independente de credo ou de religião. Então ele fala espírita, ou vamos dizer aqui, cristãos, não ouvideis jamais de que tanto por palavras como por ações o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Ou seja, que nós não duvidamos que o perdão possa ser uma simples palavra jogada ao vento sem efeito nenhum. Principalmente para nós que vamos conceder esse perdão e para aquele que vai receber. Se vós vos dizeis espíritas, e aí coloco cristãos, sede-o, pois, ouvidai o mal que se vos pode fazer, e não penseis senão uma coisa, o bem que podeis realizar. Então nós precisamos pensar que o perdão é um bem que eu estou realizando para o meu irmão. É uma caridade também. E um bem ainda maior para mim, que vou
me livrar um pouco, né? Vou mexer no meu íntimo, né? No mais profundo do meu ser, e vou me livrar desse mal que vai me consumindo. Então, se eu não concedo o perdão, isso fica dentro do meu coração, dentro do meu íntimo, né? E fica me fazendo mal, é claro. Então ele continua dizendo assim: feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E aqui a gente pode também refletir, né? No momento que a gente concede o perdão verdadeiro, aquele perdão carregado de sentimento de paz, de amor, de compreensão, de indulgência, de caridade para com o próximo, é um perdão que me deixa mais leve, né? Então eu posso repousar sossegado, né? Adormecer sossegado, como ele diz aqui, falando, né? Nada tenho contra o meu próximo, ou seja, foram quitados todos os débitos inerentes àquele caso, àquela situação, àquela necessidade de perdão que deveria ser realizada ali naquele momento. Então o perdão ele dá a nós essa leveza, né? E seguindo aqui no raciocínio do Espírito Paulo apóstolo, que é o próximo que faz a instrução de número 15, Paulo então fala desta forma: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Então, o que ele fala aqui, né? Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Porque todos nós estamos factíveis de cometer erros. Então, aquele que cometeu um erro contra nós, talvez nós, numa outra ocasião, num outro momento, numa outra vida, numa outra encarnação, sei lá, em algum momento também contribuímos para que acontecesse alguma coisa ruim e fizemos alguma falta. Então, não é só nós perdoarmos os outros, mas sim também perdoar as nossas falhas, né? E perdoar, como ele diz aqui, perdoar a si mesmo. Então ele fala sobre o auto-perdão. Então, antes de tudo, antes de perdoar o nosso irmão, é a gente praticar o auto-perdão. O que seria o auto-perdão? Primeiro é reconhecer, né? Reconhecer que nós temos as nossas imperfeições, que nós temos as nossas falhas, que nós temos o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda muito enraizado. Reconhecer isto e pedir perdão e pedir a ajuda ao Pai, ao Mestre, aos Espíritos, os Espíritos do Bem, para que nos auxilie, para que a gente possa se livrar do egoísmo e do orgulho, da vaidade, e assim poder, de uma forma mais plena, mais serena, com mais qualidade no perdão, conceder o perdão ao próximo. Então, se eu ainda estou carregado do egoísmo, do orgulho, certamente o meu perdão não vai ter a profundidade de sentimentos necessários para o esquecimento pleno da falta, né? Então, um exercício que a gente pode fazer para saber se o nosso perdão ele foi realmente um perdão pleno, carregado de sentimento de amor, de paz, de caridade, de indulgência para com aquele que eu concedi o perdão, é que em determinado momento, no futuro, que eu olhe para aquela pessoa, ou que eu me lembre daquele fato, que ele não me traga nenhum rancor, que ele não me faça nenhum mal, nenhum pensamento um pensamento ruim sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa. Então, quando há o esquecimento por completo da falta, eu posso então concluir que o meu perdão ele foi um perdão pleno, um perdão de amor, né? Então, cada vez que eu encontrar com aquela pessoa ou
me lembrar daquele fato, enfim, ou escutar alguma referência, alguma coisa sobre aquele acontecimento, aquela falta daquele meu irmão, se eu não sentir mais nada, se eu realmente não tiver nenhum sentimento guardado ainda no meu coração, então eu posso concluir que o meu perdão ele foi um perdão, digamos assim, um perdão abençoado, né? Um perdão completo, um perdão carregado de sentimento. Isso não quer dizer que ao perdoar o meu irmão por uma falta, digamos, uma falta grave, eu precisa conviver com aquele irmão, enfim, trazer para o meu ciclo de convivência. Não, você vai respeitar, né? Vai respeitar o teu irmão, vai esquecer a falta e necessariamente a vida vai seguir para cada um. Cada um vai seguir o seu rumo, né? O perdão, ele vai nos elevar, ele vai melhorar a nossa jornada. Consequentemente, ele vai nos tornar melhores moralmente. Então, Paulo continua dizendo aqui, nas suas instruções: ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Ou seja, se eu falar que nunca vou perdoar aquele meu irmão, eu vou carregar comigo uma falta que vai ficar ali em aberto. Muito embora eu não tenha cometido esta falta, quem cometeu esta falta foi a outra pessoa, né, outro irmão, mas eu deixei de conceder o perdão, que é uma misericórdia divina, que é uma virtude que Deus quer que brote em nosso coração sempre, né? Então, eu deixei aquele meu irmão passar para um outro plano, vamos dizer assim, ou eu mesmo passando para o outro plano, para uma outra vida, com algo que ainda não foi resolvido, e que ainda não foi quitado, né? Então, ai daquele, como diz Paulo aqui, que diz eu nunca perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. O que quer dizer essa sua própria condenação? Porque então Deus vai me condenar no fogo do inferno, como muitos ainda falam, né, que eu não terei mais o perdão de Deus. Não é isso que ele está se referindo. Ele está dizendo que a minha consciência é que vai me condenar, né? Então a minha consciência vai ficar ali latejando. Em algum momento aquela falta vai vir e vai me lembrar que eu poderia ter concedido perdão para aquele irmão antes que ele partisse, ou mesmo antes que eu partisse, né? Ou no plano espiritual, por exemplo, eu me lembrar que eu faltei com o perdão para com aquele meu irmão. Então, continuando na reflexão de Paulo, ele fala que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seus adversários, eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmo que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem, eu perdoo, e que acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero vê-lo para o resto da vida. Está aí o perdão segundo o Evangelho? Pergunta Paulo. Qual a resposta que nós vamos dar então? Eu perdoo, mas é aquele perdão, por exemplo, um perdão condicional. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver essa pessoa, eu não quero mais que ela faça parte da minha vida. Enfim, vai colocando algumas condições, ou eu perdoo, mas tem que haver algum tipo de compensação, alguma troca. Então isso não é um perdão, né? Isso é uma negociação. Então, o que é o perdão, né? Como Paulo pergunta aqui, está aí o perdão segundo o Evangelho? Então, segundo os ensinamentos do Cristo, eu condicionar o meu perdão a uma troca, a alguma coisa, a uma retribuição, ou até a própria reparação de imediato do mal que me foi causado? Está aí realmente o perdão como ensina Jesus? E aí a resposta vem. Ele fala não.
O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Aquilo que nós tínhamos falado anteriormente, sobre o esquecimento. É o único que vos será contado, ou seja, que vai ser levado à conta pelo Pai, por Deus. Porque Deus não se contenta com a aparência, ou seja, esse perdão condicionado a alguma coisa não passa de um perdão aparente, né? Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe engana com palavra e vãos simulacros, ou seja, não se engana a Deus concedendo um perdão que não tem sentimento, ou seja, que não tem esquecimento da falta. E aí ele conclui: o esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos bem mais que pelas palavras. Ou seja, é pelas atitudes, pelo comportamento, pelos atos, como ele diz, que se reconhece o verdadeiro perdão, ou seja, pela atitude do esquecimento. Então, concluindo, meus irmãos, esse nosso pequeno estudo sobre o perdão das ofensas, vamos encerrar a nossa atividade com uma prece final, pedindo a Jesus, ao nosso Pai, Criador do Universo, que faça brotar em nossos corações sempre o perdão de verdade, cheio de sentimento de amor, de caridade, de indulgência, o perdão do comportamento, da atitude positiva frente ao meu irmão. Que eu possa da mesma forma perdoar o meu irmão e ser perdoado também pelas faltas que eu cometi ao meu próximo. Aquilo que eu não quero que os outros façam a mim, que eu não faça também ao meu próximo. Que Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando, nos guardando, nos iluminando. E que nós possamos ser cada vez mais cristãos que praticam o perdão, o amor ao próximo, que buscam sempre elevar o seu pensamento, as suas atitudes e a sua condição moral rumo à perfeição, a perfeição relativa que o Pai tanto espera de nós. Que assim seja. Um bom dia a todos, uma boa continuidade de semana e que Jesus esteja no coração de cada um. Que assim seja.